Sentar, amados do Senhor. Meu irmão Flávio, vem cá, príncipe do Senhor. Flávio, pregador de semana passada, pegou uns 5 aviões, esse aqui pegou uns 10. É porque a passagem foi barata, ele veio fazendo baldeação, né? Glória a Deus. Está em casa, meu filho, deixa Deus te usar, viu? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo de número 15. Êxodo, capítulo de número 15. Êxodo, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 22. Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Todos acharam? Versículo 22 diz assim: Depois fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, e todavia não puderam beber as águas de Mara, porque as águas estavam amargas. Por isso, chamou-se aquele lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, se puder. Esse texto é bem interessante, porque o contexto desse texto é uma guerra. E nessa guerra, o propósito do diabo era acabar com o povo hebreu. Você vai ver que no começo do livro do Êxodo, começa dizendo que o povo crescia. E o rei, Faraó, ficou preocupado. Porque só o diabo que se preocupa com o crescimento da igreja. E a Bíblia diz que por uma possessão, acredito eu, demoníaca, Faraó tem uma ideia, pastor Esdras. Ele abre a primeira clínica de aborto, a céu aberto. Não sei como é que tem crente que é a favor de aborto. E ele dá uma ordem: todo menino mata. Só que no meio de um decreto de morte, a Bíblia diz que nasceu um menino formoso. Eu já quero declarar sobre a tua vida, eu não sei qual foi o decreto do diabo sobre a tua casa, mas fala para o teu irmão: no meio do decreto do inferno, o projeto de Deus vai nascer. Fala mais forte. Fala: não sei o que o diabo decretou sobre o teu casamento, sobre a vida dos teus filhos, sobre a tua empresa. Agora coloca a mão na barriga, é só para crente doido. Bota a mão na barriga, olha para ele e fala: vai nascer. Olha para cá, sabe por que vai nascer? Porque não foi vereador que te prometeu,
Não foi a Organização Mundial da Saúde que disse, não foi Alexandre de Moraes que autorizou, foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa de autorização de governo nenhum. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a última palavra ainda vem da boca dele. O projeto nasce, pastor Henrique. Só que quando o projeto nasce, ele tem que ficar escondido por 3 meses. Então não reclame quando Deus te colocar no anonimato. Não é para te matar, é para te esconder. Você sabia que no processo da escolha do barro, até o vaso ficar pronto, existe um ponto, chamado ponto da prateleira. É onde o vaso já ganhou forma. E dentro da olaria, o oleiro coloca aquele vaso semi-pronto na prateleira e ele dá uma ordem. Ninguém toca no vaso sem a minha autorização. Ninguém trisca o dedo naquele vaso sem a minha autorização, porque ele está no ponto de ficar pronto. E esconde Moisés por 3 meses. E aqui já é um milagre, porque ele teve que ficar dentro de casa. Então ele não tomou banho de sol. Meio que Deus silenciou o choro dele. Porque eu não sei se naquela rua era igual na rua lá de casa, que tinha os jornalistas da Globo, né, que quando acontece alguma coisa você vê já a cortina saindo de lado assim. Eu me lembro que quando minha mãe fazia isso, eu pequeno, eu ia lá e acendia a luz, entregava a ela. Eu só sei que Deus escondeu aquele menino. E acompanha todo o projeto de Moisés. Com 40 anos ele foge do Egito. Fica 40 anos pastoreando o rebanho de Jetro. Volta com 80. Com 80 agora Deus inicia um novo projeto. Então deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você achar que chegou no final, é Deus dizendo, está começando agora. É agora que eu vou começar o projeto na tua vida. Flávio, o médico disse que acabou. O médico não é Deus. O meu vizinho disse que não tem mais jeito. O seu vizinho não morreu na cruz por você. O profeta disse errado. O profeta também não sabe de nada quando entra na carne. Fala para o teu irmão, o seu negócio é com o céu. E aí você já conhece a história. Deus abre o mar. Moisés passa com aquela galera toda. Deus fecha o mar, mata os egípcios, ele continua andando. Lá na frente, aí é o contexto mais próximo disso. Se você voltar alguns versículos aí, você vai ver que Miriam puxa um pandeiro. Vou repetir. O seu glória eu empolguei agora. Miriam puxa um pandeiro e começa a cantar um corinho, dizendo, só o Senhor é Deus. Não vou repetir. Ela puxa um pandeiro e puxa as virtuosas. As virtuosas vêm atrás, cada uma com um pandeiro. E ela diz, vamos cantar que só o Senhor é Deus. E elas começam a fazer uma música em cima do que aconteceu. Mas sabe o que me assusta? É porque no versículo de número 22, depois do mar abrir, depois de festejar com o corinho, dizendo que só o Senhor é Deus, eles entram em um deserto. Você precisa entender que a vida do crente atravessa o mar, só que depois pode vir um deserto. Você pode atravessar o mar na segunda, se você cair em um deserto na terça, fala para o teu irmão, só o Senhor é Deus. Se o deserto for para quarta-feira ainda, só o Senhor é Deus. 2025 é só deserto até hoje na minha vida. Só o Senhor é Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi. Deus complica, descomplica, depois Ele explica por que complicou. Vou repetir para você gravar. Deus complica, descomplica, depois Ele explica por que complicou. Fala para o teu irmão, e se você não entender, não tem problema. Você não foi chamado para entender. Você foi chamado para confiar. E aí eles entram em um deserto e o texto vai dizer,
fez Moisés partir a Israel. Isso aqui me chamou a atenção, agora, mas me chamou. Fez Moisés partir a Israel, no meio de um deserto. Deus coloca alguém para direcionar o povo que estava perdido. Posso declarar sobre a tua vida? No meio dessa guerra, Deus vai mandar reforço. No meio dessa peleja, Deus vai mandar reforço. No meio dessa emboscada do diabo, Deus vai mandar reforço. Ezequiel capítulo 2. Ele ouve a voz do Senhor. Ele tem uma visão da glória. A Bíblia diz que ele cai no chão e ele não consegue se levantar. A Bíblia vai dizer, e ele escreve dizendo: enquanto eu ouvia a voz daquele que falava comigo, o Espírito do Senhor veio e me pôs em pé. Se não aparecer ser humano como reforço, o Espírito Santo já está aí. Se não aparecer ninguém na hora como reforço, fala para o teu irmão, o próprio Deus te levanta. O próprio Espírito, porque maior é o que está em você do que o que está lá fora no mundo. Aí eles estão, isso aqui entra, é um parafuso na cabeça do crente. Se você não tomar cuidado, sua mente entra em parafuso, porque você acaba de atravessar o Mar Vermelho. Você acaba de cantar um corinho dizendo que só o Senhor é Deus. E aí você pisa o pé dentro de um deserto. E se tem uma coisa que assusta a vida do crente é quando fala deserto, né? Vale, prova, porque você sabe que Deus não alisa. Você sabe que a faculdade de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Cuidado com o evangelho que tem se pregado por aí, dizendo que vai dar tudo certo. Às vezes é preciso dar tudo errado. Primeiro porque ninguém amadurece sorrindo, e um mar calmo não forma um bom marinheiro. A didática de Deus é peleja, irmão. Deus te amadurece no meio da guerra. Deus te amadurece no meio da luta, no meio da provação. Uma vez me perguntaram, Flávio, qual é a diferença de tentação para provação? Eu falei, tentação é o diabo para te derrubar, para te envergonhar, para te matar. Provação é Deus para te capacitar, te levantar e te usar. Então, eles entram em um deserto. E repare que o negócio vai apertando, pastor Ezes. Porque eles entram em um deserto que para o crente, entre aspas, já não é bom. E aí a Bíblia diz assim, andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Eu não sei se todos sabem, mas o deserto, se você não morrer de calor, você morre de frio. Durante o dia, 60 graus. Durante a noite, a temperatura cai abaixo de 0. Por isso que Deus pegou a nuvem para guiar o povo e para refrescar do sol. E de noite virava uma coluna de fogo para aquecer o povo. Então mesmo no deserto Deus cuida. Não, se tem um lugar que Deus cuida de você é no deserto. A palavra deserto no hebraico significa falar, se comunicar. É por isso que Deus fala tanto contigo no meio dessa guerra. É por isso que Deus se revela tanto contigo no meio dessa peleja. 3 dias, aqui eu já vejo um milagre, porque a Bíblia não relata que morreu alguém. 3 dias no deserto, sem beber água. Irmão, conquista de já ter esse clima gostoso, frio. Se você ficar 3 dias sem beber água, a boca seca. Uma vez eu fui fazer um jejum de 24 horas sem tomar água. No finalzinho eu falei, Deus, o Senhor entende. A boca secou. Imagina 3 dias no deserto, sem achar água. Quando eu falo sem achar água, é aquele dia que você ora e Deus não fala nada. É aquele dia que você vai no médico achando que é uma coisa e é outra. É aquele dia que você está num culto que parece que todo mundo sente a presença e só você que não. Parece que a oração de todo mundo chega no céu, mas a sua, parece que Deus fecha o zíper do céu e fica de costas para você. Mas mesmo nesse dia, não perca a tua fé. Mesmo nesse dia, não perca a sua esperança.
porque aquele que te chamou é fiel para cumprir com tudo aquilo que ele prometeu. Você sabia que na Bíblia tem uma coisa que é impossível para Deus fazer? Tem uma coisa que a Bíblia diz que é impossível para Deus fazer. Carta de Paulo a Tito, logo no comecinho, vai dizer que é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Ou seja, o que Deus te prometeu há 10 anos atrás ainda está de pé. Deus não é igual político que só aparece de 4 em 4 anos para te fazer promessa e some. O Deus que te chamou é fiel. Pode passar 5 anos, 10 anos, 30 anos, 40 anos, a Bíblia diz que vai passar o céu, vai passar também a terra, mas as palavras dele não vão passar. A Bíblia diz que só tem uma coisa que está acima de Deus, é a palavra dele. E ele fala para Jeremias: eu velo para cumprir com a minha palavra. 3 dias andando no deserto sem achar água. Imagina como é que está a cabeça do povo. Imagina o povo dizendo: mas o mar vermelho abriu. Passamos a pé enxuto. Agora cantamos um corinho dizendo que só o Senhor é Deus. E agora estamos no deserto, 3 dias sem achar água. Aí olha o que a Bíblia vai dizendo. Chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Imagina o cenário, irmãos. 3 dias sem achar água. Aí alguém grita de longe, pastor Henrique: tem um poço ali. Imagina a multidão correndo. Parecendo os adolescentes do pastor Esdras, né? A galerona do retiro. Quando alguém chega lá para saber se é amarga, alguém provou. Alguém e dá um grito: gente, não beba porque a água está amarga. Imagina a frustração do povo. Imagina a cara de alguns, dizendo: não é possível, agora nós vamos morrer. Não existe saída. 3 dias sem beber água. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes parece que Deus meio que brinca com a gente, né? Parece que tem algumas situações que parece, não, Deus está tirando onda. Eu estou no deserto e quando vem a água está amarga. Não, e você começa a entrar em parafuso, dizendo: não é possível, você já está cansado, você já está desgastado. Às vezes você está sustentado por um fio. Às vezes nem você sabe como é que você veio para um culto como esse. Porque ontem você estava orando e dizendo: Deus, eu vou desistir. Deus, eu vou parar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não tem força para desistir, você já percebeu? Você tem força para andar mais 40 quilômetros com Jesus. Mas você não tem força mais para desistir. Fala para o teu irmão: quem já está marcado, nem para desviar presta mais. Fala para o teu irmão: desista de desistir. Não, isso é profético, dá um grito, fala: desista de desistir. Nem para desistir você consegue mais, irmão. Você fala assim: eu não vou pregar mais, eu não canto mais, eu não oro mais por ninguém, nunca mais. Aí você falou isso ontem, quando chega hoje o pastor Henrique fala: dá a mão para o seu irmão e ora por ele. Não adianta, irmão, você já foi selado, você já foi marcado. Você já viu antigamente o selo do correio, quando você tentava tirar, ficava as marcas. Não adianta. Aí a Bíblia diz que o povo começa a murmurar contra Moisés. E eu não estou falando de murmuração de 5 crentes não, viu? Eu estou falando de milhões. E Moisés sozinho. E aí o povo e o povo murmurou contra Moisés, versículo 24, dizendo: o que havemos de beber? Quem é pai aqui sabe, imagina o deserto, 3 dias sem água e você olha para o seu filho. A boca seca, já estralando de sede. Os idosos, as mulheres, todo mundo sem beber água, 3 dias no deserto. Irmão. Eles começam a questionar Moisés: o povo quer água, Moisés. Moisés, meu filho está com sede, Moisés. Moisés, meu neto está com sede. Moisés, meu avô, estou com medo dele morrer, Moisés. A água está amarga, Moisés. E aí a Bíblia vai dizer:
Então Moisés clamou ao Senhor. Vou repetir. No meio da pressão, tem a senha. Então Moisés clamou ao Senhor. A palavra orar no grego significa conversar com alguém que é maior do que eu. A palavra clamor no português significa gritar bem alto. E a palavra clamor no hebraico é no sentido de guerra, invocar para perto, chamar para a batalha. É por isso que você não pode criticar quando você vê alguém gritando. Porque só Ele, Deus, sabe o deserto sem água que Ele está passando. Flávio, por que tem que gritar tão alto? Deixa eu te falar uma coisa, eu moro em apartamento. Quem mora em apartamento aqui? Se o seu apartamento, o do vizinho, começar a pegar fogo, se você não ajudar ele a apagar, o seu corre o risco. E se o seu apartamento estiver pegando fogo, eu duvido que você vai pedir socorro assim, meu irmão, você pode me ajudar aqui? Não, é porque eu estou com medo do meu filho morrer, eu estou calmo assim, mas é... Não, irmão, você grita. Me ajuda! Minha casa está pegando fogo. Fala para o teu irmão, não me critique quando eu estiver dando glória. Não me critique quando eu estiver pulando. Fala para o teu irmão, não seja Mical. Fala, deixa eu ser Davi do jeito que eu quiser. Quem morreu na cruz por mim foi Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Uma vez eu falei para um amigo meu, não me critica hoje não, porque amanhã eu posso estar assinando a tua carteira, viu? Fala para o teu irmão, faz aliança comigo hoje, porque você não tem noção de onde Deus vai me colocar amanhã. Então Moisés clamou ao Senhor. Está doente? Clame. Foi curado? Continue clamando. Está com dinheiro? Não pare de orar. Está sem dinheiro? Continue orando. Está no deserto? Ore. Saiu do deserto? Continue orando. Você pode errar o caminho do seu trabalho. Você pode esquecer o caminho do shopping. Você pode esquecer o caminho da pizzaria, da academia, seja lá o que for. Mas nunca perca o caminho da oração. Nunca saia do caminho da oração. Atos capítulo de número 3. 2 homens estão andando no caminho da oração. Às 3 horas da tarde. Lá na frente tem um coxo que vai ser colocado na porta do templo chamada Formosa. Por que Deus pega alguém necessitado e coloca lá? Porque estão vindo 2 homens no caminho da oração. Quando você está no caminho da oração, não se escandalize, Deus vai começar a colocar gente problemática no teu caminho. Deus vai começar a colocar gente ferida no teu caminho, gente doente no teu caminho, porque você vai ter que derramar sobre ele aquilo que você carrega. Então o cenário é esse, o povo querendo matar Moisés, o povo querendo endoidar a cabeça de Moisés, o povo querendo esculachar com tudo, Moisés, e aí, resolve. Eu imagino que Moisés pensa, fala, eu não posso, mas ele pode. Eu não sou, mas ele é. Eu não faço, mas ele faz. Eu não resolvo, mas ele resolve. Eu não sou nada, mas ele é tudo. Moisés se lembra da palavra. Diga que eu sou o que sou, te enviou. Ele resolve clamar ao Senhor, Marcão. E quando ele clama ao Senhor, você precisa entender que quando você está numa situação de pressão, aquilo que Deus te direcionar para fazer, quase ninguém ao teu redor vai entender, só você. Eu não sei se você já passou por isso, de alguém na tua casa falar assim, oxe, você está doido? Não enlouqueceu, coitado. Vou mandar um WhatsApp para o pastor Henrique, para mandar lá para o Afrânio. Não, está caducando e endoidou. Só que deixa eu te falar uma coisa, se foi Deus que te direcionou, vai nessa tua fé. Vai nessa tua força.
A Bíblia diz que ele clama ao Senhor. E olha o que eu acho interessante. Primeiro, deixa eu te explicar por que a pressão faz parte. Se você for numa piscina muito funda, e você... Quem brincava assim quando era pequeno? Na época do clube social. Eu não sei porque você riu, eu não sou dessa época, eu só estou fazendo uma ilustração. Eu sou de Gabriela Rocha para cá, de Neymar para cá. Eu me lembro que a gente jogava algumas coisas, e a parte do trampolim era muito funda, então a gente mergulhava, e quanto mais a gente descia, mais a pressão aumentava, não era assim? Quanto mais descia, mais a pressão aumentava. Com Deus é assim. Quanto mais você mergulha em Deus, mais a pressão aumenta. Então a pressão não é um mau sinal. A pressão pode ser um sinal dizendo que você está no caminho certo, continua descendo em Deus. Continua mergulhando nele, porque mergulhar em Deus tem alguns benefícios. O primeiro benefício, quando você mergulha, a pressão pode até aumentar, só que você para de ouvir as vozes da superfície. A pressão pode até aumentar, pode até doer, você pode até achar que vai estourar tudo, mas lá embaixo você sente uma paz que você não sente na superfície. Lembra da tsunami que deu lá no Japão uma vez? Tinha um casal de mergulhadores que estavam no meio do mar, onde começou o tsunami. Eles não foram afetados em nada, sabe por quê? Porque eles estavam tão submersos, eles estavam tão mergulhados em Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas a onda, ela pegava um golfinho e ela arremessava um golfinho a 10 quilômetros de distância. 700 quilômetros por hora a onda chegou. Só que aquele casal estava tão lá embaixo, tão mergulhado, que eles não perceberam, não sentiram nada. Quando eles subiram, tudo destruído, mas eles estavam intactos. Quantas vezes você já enfrentou tsunamis que você nem sabe? Só porque você estava mergulhado em Deus, lá em cima estava acabando com tudo. Mas Deus estava fazendo você viver Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Fala para o teu irmão, o segredo é aquele que habita, não é aquele que visita. Fala para ele, o segredo é aquele que habita, não é aquele que visita. Não tem como vir aqui e querer casar com Deus e lá fora está namorando com o diabo. Não adianta vir aqui e levantar a mão e lá fora está na prostituição. Tem que ser crente aqui, tem que ser crente lá fora. Flávio, por que Deus trabalha também com porta fechada? Por que tem que ter porta fechada? Lembra de Noé? Quem foi que fechou a porta da arca pelo lado de fora? Deus. E Deus não deixou a cópia com Noé, Deus levou. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que fecha é o mesmo Deus que sabe a hora certa de abrir. Se Ele deixar a chave na tua mão, você abre na hora errada. Porque a paciência de Deus gera impaciência na gente. Você ora na segunda, você quer o milagre não é nem na terça, mas na segunda mesmo. Aí Deus fala, calma, é na minha hora, é no meu tempo, é quando eu quero, no dia que eu quiser, no minuto que eu quiser. Você não precisa tentar descobrir qual é o dia que Deus vai descer. Você só precisa ter a certeza de que se Ele descer pelo menos em 1 minuto, Ele resolve tudo na tua história. Aí Deus fecha a porta e o segredo é o que Deus manda Noé passar na arca. Lembra que ele fala, passe betume pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Por que Deus fala para passar betume? Primeira coisa, era o impermeabilizante da época. Fala para o teu irmão, você só não fecha as brechas se você não quiser. A ferramenta Deus já te deu. Fecha as brechas, Noé, para não entrar água, porque tem gente que acha que o diabo precisa de uma porta. Não. Uma brechinha, a água começa a entrar e você não percebe. O problema não é a espinha que é grande. O problema é que a espinha pequena é que você engasga. Porque a grande você tira logo.
Mas tem gente que fica com aquela espinhazinha, o pecado de estimação. Deus não está vendo, o pastor Henrique não está vendo, o irmão não está vendo, o pregador não está vendo, nem o diabo está vendo. Deixa eu te falar uma coisa, viver sem Jesus é ruim. Pior ainda é morrer sem Ele. Vou repetir, viver sem Jesus é ruim. Agora, terrível é morrer sem Ele. Fala para o teu irmão, não tem reencarnação não, viu filho? Não tem purgatório não, viu meu irmão? A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso segue-se o juízo. Segunda coisa, a palavra betume no hebraico significa kafar, que quer dizer proteção ou proteger. Era Deus dizendo, Noé, apenas me obedeça, porque quando o dilúvio vier de lá para cá, eu te protejo por dentro, e eu protejo a tua casa também por fora. Deixa eu te falar uma coisa, a tua casa está de pé não é porque você é bonito, não. A tua casa está de pé não é por causa do teu carro, da tua roupa, não. A tua casa está de pé não é por causa do cabelo, não, do olho azul, verde, não. A tua casa está de pé por causa dele. É somente por causa da misericórdia dele, da graça dele, da unção dele, é tudo por ele. É por isso que a mãe de Moisés, quando vai colocar ele na beira do rio, a Bíblia diz que ela passa o quê? Betume. Porque o betume exalava um cheiro forte quando misturava com o piche. E espantava os predadores. Então ela passa betume também, além de espantar, ela passa betume como impermeabilizante. Você precisa entender que quando você se santifica, o céu te respalda. Vou repetir, quando você se santifica, o céu assina embaixo. Uma vez me perguntaram um jovem, Flávio, eu estou preso num pecado. Falei, qual é? Pornografia. Eu falei, por onde? Ele, celular. Eu falei, quando você vai dormir, o celular vai para onde? Ele falou, vai para o meu quarto. Aí eu falei, vou te dar uma senha de alguém que era extremamente viciado em pornografia. Ele, qual é? Eu falei, você vai ter que ter coragem. Ele falou, qual é? Eu falei, deixa o celular o mais longe possível. E se não resolver, eu disse para ele, quebra o telefone. Ele olhou e disse, por quê? Eu falei, porque é melhor entrar no céu sem iPhone do que entrar no inferno com iPhone e tudo. Fala para o teu irmão, não negocie a tua santidade. Eu não sei vocês, mas eu vou para o céu. Fala para o teu irmão, eu não sei o que passa na sua cabeça, mas eu vou para o céu. E eu quero ir para o céu não é porque tem rua de ouro, irmão. Eu quero ir para o céu não é porque tem mansões celestiais, eu quero ir para o céu por causa dele. Eu quero ir para o céu para olhar na face dele e ouvir ele dizer, vinde amado do meu Pai. Teu nome aprovado na UAB deve ser magnífico. Teu nome aprovado no Enem deve ser bom demais. Mas ouvir o teu nome escrito no livro da vida. Já vou terminar, posso demorar não, senão o pastor Henrique não me chama de novo. Por que Deus trabalha de porta fechada, irmão? Segundo Reis, capítulo 4, se não me falha a memória, a viúva. Quando é que o azeite começa a prosperar? Depois que a porta tranca, fecha. Você precisa entender que tem porta que é preciso fechar. Eu vou orar para algumas portas se fecharem na sua vida. Eu vou torcer para Deus fechar algumas portas na tua vida, porque enquanto a porta está aberta, não acontece nada. A depender da situação, não acontece nada. Mas quando o profeta diz, o que você tem em casa? Ela diz, tua serva não tem nada, a não ser uma botija com um pouquinho de azeite. Deixa eu te falar uma coisa, eu prefiro ter um pouquinho de azeite, mas o azeite original, do que estar transbordando com azeite adulterado.
Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, eu falava, Deus, por que fulano viaja tanto? E eu nada. Aí eu ia pregar numa igreja, teve uma vez que eu recebi R$2. A outra eu recebia 11, tudo de moeda. E eu falava, meu Deus, e o irmão viajando de avião? E eu, o máximo que eu ia era Barra do Choça. Nem a Anagel nunca fui pregar ainda. E eu falava, meu Deus do céu. E parece que eu orava e eu jejuava, irmão. E eu orava naquela época lá de 2015. O ano de luta foi 2015, irmão. Se eu fosse escrever um livro, o título era 2015. Não tinha carro do ovo. Eu comi tanto ovo que se Samuel nascia um pintinho, não nascia nenhuma criança. O nome ia ser Pindaíba Júnior. De tanta luta que eu passei naquele ano. Eu me lembro que chegou, e eu conheço muita gente que tem grana. Irmão. O meu círculo de amizade, eu tenho alguns milionários. Milionários, muito milionários. Eu falava, meu Deus do céu, não é possível. Deus usa alguém para me abençoar. Aí um dia, chegou um amigo meu, cheio de dinheiro. Parou o carrão na porta. E a cerâmica de dentro era aquela cerâmica antiderrapante. Então rasgava pano, quebrava vassoura, quebrava rodo. Era uma luta. A única janela que tinha lá em casa na época era aquela janelinha que abria assim, ó. Não tinha janela lateral, não tinha nada. E eu sou alérgico à poeira, irmão. Poeira. E aí eu lembro que quebrou a cerâmica. O rapaz foi lá quebrar a cerâmica da cozinha e o dono não deixou colocar cerâmica. Então o vento que entrava do quintal levava a poeira para dentro de casa. Eu ficava doente uma semana sim, uma semana não. Você sofre porque não é você. Uma semana sim, uma semana não. E aí chegou esse amigo meu e eu tinha um sofá que era tão duro que eu colocava 3 cobertas que eu ficava com pena do cachorro para dormir. E tinha um sofá que tinha um buraco. No dia que eu caí nesse buraco, eu entendi José no Egito, quando foi jogado na cova. E ele chegou, quando ele chegou, eu sentei logo no outro, e eu falei assim, rapaz, ele vai cair no laço do inimigo. E aí ele sentou do outro lado. E ele começou a falar assim, rapaz, esse mês eu ganhei R$12 mil só de bonificação. Fui em São Paulo comprar um relógio e um iPhone. E eu pensando, eu queria só R$20 para ir ali comprar carne. E ele foi falando, só que ele não falava com soberba. Ele foi amigo de infância, foi falando. No meio de tudo, ele parou, olhou para mim e disse assim, eu tenho isso tudo, mas eu estou longe de Deus. Eu me espelho em você. Eu falei, inverteu, o pobre agora é ele. O milionário sou eu. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, jovem, criança, mulher, homem. Você não pode desistir só por causa de um deserto. Você não pode parar só porque não tem água no teu deserto. Porque talvez você nem saiba disso, mas tem muita gente que se espelha em você. Tem muita gente que quando você sai de casa, ele fala, não desista, por favor, porque um dia eu vou ser crente igual você. Jesus está no alto da cruz, lembra? Está sentindo dor. E ele lança uma frase, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Agora interpreta ao contrário. Ainda que pareça que o Senhor me desamparou, o Senhor continua sendo o meu Deus. Ainda que pareça que o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor continua sendo o meu Deus. Lá embaixo ninguém está entendendo nada. Tem soldado que fala, ele está chamando por Elias. Aí o ladrão de cá fala assim, se eu errei mesmo, tira a gente daqui. O que é que ele fala com o ladrão da esquerda? Nada. Porque ele não tem compromisso com quem quer abandonar a cruz. Ele vira para o outro e fala, ainda hoje estarás comigo. Quem entende um pouquinho de português sabe. Por que ele não fala, ainda hoje estarás no paraíso comigo? Ele coloca ele em primeiro lugar, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque primeiro você chega nele.
Chegando nele, você corta a fita e vai para o paraíso. Agora lembra que eu falei, Eli, Eli, lama sabachthani? Se você for para o Salmo de número 22, para quem não sabe, 150 salmos são 150 músicas, 150 louvores. A música de número 22 começa exatamente, Deus meu, por que me desamparaste? Então o que Jesus está fazendo na cruz é o quê? Cantando. Está doendo, mas eu estou cantando. Estou chorando, mas eu estou adorando. Quando ele sente as dores que ele adora, um soldado olha para a dor de Jesus e diz verdadeiramente, isso é uma confissão de fé, este era filho de Deus. Olha como é que o evangelho é loucura, por isso que Paulo fala, para quem não entende é loucura o evangelho, mas para mim é o poder de Deus. Preste atenção nisso que eu vou falar. Deus pode usar a sua dor para abençoar alguém. Fala para o teu irmão, é por isso que você não pode parar. É por isso que você não pode desistir. É por isso que você não pode abandonar o barco. Porque tem muita gente que ainda vai ser alcançada através da tua casa, do teu casamento, do teu ministério. Aí a Bíblia diz que Deus mostra, no meio do clamor, no meio da pressão, Deus mostra a Moisés uma árvore. Irmão, o que tem a ver árvore com água amarga? O que tem a ver árvore com água amarga? Fala para o teu irmão, nada. Para você, mas para Deus é tudo. Lembra que eu disse? Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou. Deus mostra uma árvore, e ele não pergunta a Moisés, você quer aquela árvore, Moisés? Moisés, aquela árvore está boa, Moisés? Não. Ele fala, está vendo aquela árvore? Corta e joga nas águas. Eu nunca vi madeira transformar sabor de água, pelo contrário, suja. Eu nunca vi uma árvore ser cortada e lançada numa água amarga e a água virar doce. Eu imagino Moisés dizendo assim, vou lá. E o povo sempre tem alguém no meio da multidão para falar, ih, ficou gaga. Não vai dar certo. Não vai conseguir. Não vai, que não é de Deus esse negócio. Tem uns que ainda ficam torcendo para dar errado. Para falar, eu não disse. Deus tinha me mostrado, só se foi Deus dete ou então jesuíno. Ele vai, corta e joga. Todo mundo quieto. Imagina o silêncio. Igual quando o machado flutuou, lembra? O machado solta, cai na água. O menino sai correndo, Eliseu, o machado não era meu, Eliseu. Me ajuda. Ele fala, tá onde? O machado caiu por aqui. Ele corta, joga. Ninguém está vendo, mas o machado está subindo. Ninguém está vendo, mas a tua chamada está subindo. Ninguém está vendo, mas o teu casamento está prosperando. Ninguém está vendo, mas o teu filho está conquistando. Ninguém está vendo, ninguém precisa ver. Você que recebeu a palavra de Deus é que tem que confiar no que Ele disse. Aí a Bíblia diz que Ele joga as águas se transformam em águas doces. Eu não sei como está o teu 2025 até agora. Talvez termine amargo. E se terminar amargo, está tudo bem. Faz parte do processo. Faz parte da porta fechada. Faz parte do dilúvio. Mas sabe uma palavra de Deus que eu aprendi com o dilúvio? A Bíblia diz que lá no final, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Pensa numa montanha alta, irmão. Só que era uma arca, não era um navio. Navio tem um leme, é o homem que controla. A arca não tinha controle, porque quem controlava era Deus. Não sei qual é o dilúvio que você está vivendo, mas deixa eu te falar uma coisa, descansa. Enquanto você descansa, Deus guia a tua embarcação.
Enquanto você descansa, Deus guia o teu casamento. Enquanto você descansa, Deus te protege. Deus guarda você. Deus abençoa e te faz crescer no meio onde ninguém dava nada para você. Joga, a água se transforma, abençoa o povo. Aí Deus dá uma ordem e diz assim: se vocês seguirem as minhas palavras, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, fala para o teu irmão, não tem para onde correr, irmão. Fala para ele, tem que ter santidade. Existe um padrão de santidade. Existe um padrão de santidade. Eu acho engraçado quando algum amigo meu aí fala assim: rapaz, você congrega onde? Eu falo lá na Candeza. Me manda uma mensagem assim para me ouvir. Aí eu mando uma do pastor Henrique, logo uma pedrada, que o tema é o padrão da santidade. Que depois daquele dia, eu estava lá no fundo, irmão, depois daquele dia, eu fiz 40 dias de jejum. Eu estava igual aquela pregação, que eu esqueci agora, que o povo grudava pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando ele terminou, eu falei: meu Deus do céu, na hora do apelo eu vou, não é possível. Eu vou. Não tem para onde correr, tem que passar pelo caminho da santidade. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Tem níveis. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para chegar na vida, primeiro você tem que encontrar a verdade. Mas você só acha a verdade se você entrar no caminho certo. É por isso que Salmo de número 1 vai dizer os 3 níveis da destruição também. Você entra pelo caminho errado. Começa a dar ouvido para gente errada. Quando você vai ver, você está na mesa errada. Caminho errado. Conselho de ímpio. Mesa de escarnecedor. Caminho, verdade e a vida. E aí ele joga e Deus diz: me obedeçam. E nenhuma das feridas que eu lancei sobre o Egito vai cair sobre vocês. E aí eu fecho. Olha o finalzinho. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. No meio da guerra, Deus coloca 12 fontes de águas. No meio de onde ninguém dava nada, Deus coloca 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Fala para o teu irmão, vai ter sombra e água fresca para você. A obediência te conduz à sombra e água fresca. Fala para ele: pelo amor de Deus, não mergulhe no pecado. Pelo amor de Deus, não saia da santidade. Deus ainda vai cumprir com tudo aquilo que Ele te prometeu. Se coloque de pé. Cadê o pessoal do louvor? Não vou cantar não, porque senão vai cair tudo aqui. Aí vai desmanchar tudo. Eu não tenho uma voz de Israel não, que Deus tire toda inveja do meu coração agora. Se você não lembrar de nada do que eu preguei, grave isso. Vale a pena ser santo. Vale a pena ser santo. Quando Jesus disse assim: sede santos, como o vosso Pai é santo. Tem gente que fala assim: mas é impossível. De fato é impossível você ser santo como Deus é santo. Só que quando Jesus diz sede santos, como o vosso Pai é santo, tem uma tradução ali no grego que quer dizer: se esforça para ser santo. Se esforça para viver em santidade. Se esforça para caminhar nas pisadas de Cristo, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Flávio, está doendo, continue. Flávio, eu caí, continue. Peça perdão, mas não pare de vir. Flávio, eu não vi uma... Vem, fala para o teu irmão, eu vou te fazer uma ameaça de crente. Não pode falar sem medo. Fala: eu vou te fazer uma ameaça de crente. Fala: se você quiser parar, se você quiser desistir, fala: eu vou atrás de você, mas a minha geração não vai deixar ninguém para trás.
Aplauda Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Teu fogo arde em mim.